Sejam muito bem-vindos ao semanário informativo de Trás-os-Montes e Alto Douro. Seguem agora os principais assuntos em destaque neste noticiário. Esteve esta semana em cima da mesa a discussão do estado da saúde no Alto Tâmega. A reunião juntou os 6 concelhos que compõem a região e ainda o presidente da ARS Norte. O Ministério Público acusa um jovem de 17 anos de ter abusado sexualmente de 2 menores numa instituição de acolhimento em Chaves. O julgamento já teve início, mas as audiências repetem-se e haverá uma nova na próxima segunda-feira. Vila Real é a cidade escolhida para instalar a sede das Águas do Norte, que resulta da junção de 4 sistemas multimunicipais. Esteve esta semana em cima da mesa a discussão do estado da saúde no Alto Tâmega. A reunião juntou os 6 concelhos da região e o presidente da ARS Norte. Ficou a saber-se que não será criada a unidade local de saúde, reivindicada há muito pelos autarcas. Desta reunião ficou decidido que não se irá criar uma unidade local de saúde, que tem vindo há muito a ser defendida pelos autarcas dos concelhos, mas que a ARS Norte não considera viável para a região, pois dizem que a população está melhor servida com o atual modelo em que existe um centro de saúde e hospital inserido no centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, e dessa forma conseguimos ter um conjunto de especialidades que, se tivesse isolado, não se poderia ter, e as especialidades em termos de consultas que iria deixar de existir, defendeu o presidente da ARS Norte, Álvaro Almeida. A proximidade é fundamental e esteve em cima da mesa, não é pelo facto de existir o LIS, que vai diminuir a lista de espera, nem atenuar a proximidade. Podemos comparar com regiões que já têm esta unidade, referiu ainda ao presidente da ARS Norte, ainda em contexto de a população estar melhor nestes moldes atuais de saúde. Foi ainda anunciada a nomeação de um administrador residente do membro do Conselho do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que acompanhará de perto o Hospital de Chaves e as valências do mesmo. No que respeita às infraestruturas, vão investir em equipamento de radiologia, reabrindo a sala do Hospital de Chaves, que está fechada, ampliar a unidade de hemodiálise para receber todos os doentes, para assim melhorar as condições de vida dos doentes renais, evitando assim que se desloquem também a Vila Real ou Mirandela. Refira-se que o Hospital de Chaves está integrado no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro desde 2007 e serve cerca de 74 mil habitantes de 4 municípios: Chaves, Boticas, Montalegre e Valpaços. O Ministério Público acusa um jovem de apenas 17 anos de ter abusado sexualmente de 2 menores numa instituição de acolhimento em Chaves. O julgamento já teve início, mas as audiências repetem-se e haverá uma nova já na próxima segunda-feira, dia 4 de maio. Aconteceu esta segunda-feira a segunda audiência do julgamento do jovem de apenas 17 anos, natural de Chaves, preso preventivamente há quase um ano por alegados abusos sexuais a 2 menores. Leandro, que segundo novas revelações pode estar inocente, estava no estabelecimento prisional de Leiria, mas já foi transferido para a unidade de Chaves. Ao início da manhã, o Tribunal da Comarca acolheu nova audiência à porta fechada, onde foram ouvidas novas e repetidas testemunhas e, ao que apuramos, as alegadas vítimas já tinham gravado declarações para memória futura, mas após novas revelações que indicam a inocência do jovem, o magistrado convocou-as de novo. De salientar que um amigo de Leandro, o Bruno Cristiano, é uma das testemunhas-chave deste processo. Este jovem diz ter estado com ele no dia em que os alegados crimes terão ocorrido e foi ouvido esta segunda-feira pelo magistrado que tem em mãos este processo. Ao final da manhã, o advogado de defesa, Sá Fernandes, adiantou que terá de haver nova audiência, tendo em conta alguns incidentes que carecem de esclarecimentos. O que posso dizer é que não se conseguiu terminar a sessão hoje, surgiram alguns incidentes que têm ainda que ser esclarecidos melhor e, portanto, o julgamento vai continuar na quarta-feira. Portanto, enfim, o que está previsto é o julgamento que continue e termine na quarta-feira, o que quer dizer que a sentença deverá ocorrer no princípio da próxima. Confiante? Sim, estou confiante, acho que estamos a trabalhar bem, acho que há um grande empenho de todas as pessoas no sentido de se apurar a verdade, esclarecer isto e de acabar com esta situação, de facto, que é muito penalizadora para o Leandro e também para os outros jovens, é penalizadora para todos os jovens.
A defesa já tinha anunciado que ele está inocente e há muitos elementos no processo que apontam claramente no sentido da inocência de Leandro. Recordo que o menor é acusado pelo Ministério Público de ter abusado sexualmente de 2 menores numa instituição de acolhimento em Chaves. Leandro foi detido em junho de 2014 e desde então está preso preventivamente na prisão de Leiria. Refira-se que alguns órgãos de comunicação social noticiaram que as perícias forenses concluíram que as crianças alegadamente abusadas terão sido manipuladas por uma mãe. Vila Real é a cidade escolhida para instalar a sede das Águas do Norte, que resulta da junção de 4 sistemas multimunicipais. O presidente da Câmara, Rui Santos, não tem dúvidas que esta é uma boa notícia para o interior. A futura empresa Águas do Norte, que agregará 4 sistemas multimunicipais em Alta, Cimedouro, Águas do Douro e Paiva, Águas do Noroeste e Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, vai ficar sediada em Vila Real e Rui Santos não esconde a enorme satisfação com esta conquista do interior do país. Para o interior, que tem visto de forma quase constante o encerramento de serviços, ficar aqui com as Águas do Norte é obviamente uma boa notícia. E tão bom ou melhor do que terem ficado aqui com a sede foi o facto de se ter avançado com uma reforma no setor que permitirá, com certeza, que as câmaras municipais paguem a água e o tratamento de saneamento em Alta a um preço mais reduzido, cerca de 20%, e isso apenas afetará o litoral numa percentagem mínima. E, portanto, esta reforma é uma boa notícia para o interior e quero felicitar o Ministro Jorge Moreira da Silva pelo facto de ter tido a coragem de avançar com esta reforma contra aquilo que era a opinião de muitos autarcas do litoral. No Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Norte de Portugal, são agregados 4 sistemas multimunicipais de abastecimento de água e saneamento e é feita a fusão de 4 entidades gestoras, formando-se assim a Sociedade Águas do Norte. Apesar do fardo de 14 milhões de euros de passivo da Empresa Municipal de Águas e Resíduos, que herdou do anterior executivo, o município de Vila Real conseguiu harmonizar o preço da água, abater a dívida em quase 3 milhões de euros e reduzir a fatura aos municípios em 8%. Conseguimos, com uma boa gestão, equilibrar as contas da empresa e baixar a fatura da água em 8%. Isso significa, de grosso modo, poupar uma fatura por ano aos consumidores. Não é muito, mas julgo que já é significativo. E também conseguiram fechar as contas de 2012 sem dívidas? Sim, não criamos dívida nenhuma, rigorosamente nenhuma. Conseguimos pagar as nossas faturas em média em 4 dias, julgo que é uma boa notícia para aqueles que são fornecedores da Câmara Municipal de Vila Real. Isso significa ajudar a economia e conseguimos mais, conseguimos abater a dívida que herdamos em 2.750.000 euros. Esta junção de 19 empresas do Grupo Águas de Portugal em 5 entidades vai permitir uma redução de 20% das tarifas em Alta para os municípios do interior, uma poupança de 2,7 milhões de euros nos órgãos sociais. Vila Real é a cidade eleita para a nova morada da Sociedade Águas do Norte, que engloba os 4 sistemas multimunicipais do norte do país. Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto Politécnico de Bragança foi considerado o melhor do país. Pelo segundo ano consecutivo, o Instituto Politécnico de Bragança foi considerado o melhor instituto politécnico em Portugal. Já é o segundo ano que o IPB ocupa a 7ª posição a nível nacional e é o primeiro instituto politécnico de ensino superior em Portugal. As pontuações máximas obtidas são o resultado da excelência acumulada e comprovada do IPB, nomeadamente no impacto e excelência da sua produção científica e investigação, na mobilidade internacional de estudantes e no envolvimento com a sua região. Tendo o IPB pelo segundo ano consecutivo neste Multi-Ranking, que é um projeto patrocinado pela União Europeia, tendo ficado pelo segundo ano consecutivo e desde que o ranking começou, classificado como o melhor politécnico a nível nacional em primeiro lugar e entre as 10 melhores no top 10 das instituições a nível nacional, neste caso no 7º lugar, pode-se perceber que é uma grande satisfação, de facto,
uma satisfação para o próprio Instituto, mas não é só uma satisfação para o Instituto. Quando falo no Instituto, falo na Academia do Instituto, é também uma grande satisfação para a região, porque é aqui um orgulho coletivo que a região tem de facto, em que a sua instituição consiga estar nos lugares cimeiros a nível nacional e, portanto, voltar a ser considerado o melhor politécnico do país. Fazer com que o IPB seja cada vez mais procurado e seja cada vez mais um bom lugar para estudar é a meta que se propuseram e não só. Fazer também com que a cidade de Bragança seja um polo mais empregador e fixe jovens que saem do ensino superior. Reportagens para ver na íntegra em tvregiões.com ou no meu canal em 320012. Chutos e pontapés são os padrinhos da Árvore da Liberdade, plantada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A banda rock que atravessa gerações esteve no Jardim Botânico da Academia Transmontana durante as comemorações dos 41 anos da Revolução de Abril. A música é uma das armas conquistadas durante estes 41 anos de liberdade e democracia. Desde o dia 25 de abril de 1974, o povo é quem mais ordena, apesar de a liberdade ser um valor que todos os dias se deve conquistar e exercer. Para isso, o grupo musical Chutes e Pontapés foi convidado a integrar o roteiro dos famosos e sábado à tarde foi a vez de Zé Pedro e companhia plantarem a Árvore da Liberdade na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Só tenho que agradecer aqui à vontade, à Associação de Estudantes, à Câmara Municipal, ao Governo Regional dos Açores, terem-nos convidado para, num dia tão importante como este, 25 de Abril, sermos nós os padrinhos então da Árvore da Liberdade, que espero que cresça durante muitos anos, quem sabe séculos. Vamos então até lá e, acima de tudo, muito obrigado por este convite, é uma honra aceitar. Este roteiro dos famosos consiste em ter um conjunto de personalidades públicas a apadrinharem árvores ou outras espécies no Jardim Botânico, o maior da Península Ibérica, conferindo-lhe, assim, uma maior visibilidade. Este dia uniu Academia e Câmara Municipal, que exaltaram a importância de cultivar a liberdade. Uma banda que é conhecida por unir pais e crianças. Quem acompanhou o 25 de Abril e os mais novos, hoje à noite poderemos estar novamente, não em palco, mas para assistir, e une gerações. E por isso, para nós era muito importante. Mais um mar no Jardim Botânico aumenta o número e a diversidade de árvores, mas também é importante porque estamos a falar do maior Jardim Botânico da Península Ibérica, que vai ter um roteiro de artistas e, portanto, neste momento era para nós de marco muito, podíamos estar. Agradecemos ao Governo Regional, à autarquia que sempre se associa nestes momentos e, portanto, espero que sintam o Jardim Botânico um roteiro não só de artistas, mas também da cidade em todo. Eu costumo dizer que a UTAD é Vila Real e Vila Real é UTAD. E, portanto, estas iniciativas contam sempre com a nossa participação e a UTAD sabe que pode sempre contar com o município. E para nós é um enorme prazer, um enorme gosto ter aqui mais uma vez os Chutes. Quando era estudante tive a oportunidade de os ouvir aqui. Também desempenhei funções na Associação Académica e tive a oportunidade, direta ou indiretamente, de os contratar. E, portanto, agora é uma dupla alegria voltar, passado 3 ou 4 anos. A gingeira do mato que foi oferecida à UTAD pelo Governo Regional dos Açores pertence à espécie protegida Prunus azórica, sendo um dos 10 mais raros endemismos do arquipélago. Chutos e pontapés estiveram em Vila Real para plantarem e apadrinharem a árvore no Dia da Liberdade e nas comemorações dos 35 anos de carreira da banda rock que atravessa gerações. A Câmara de Montalegre, a Cooperativa Agrícola do Barroso e o empresário do ramo alimentar vão unir-se pela projeção da batata barrosã.
Se tudo correr como previsto, a partir de setembro estão no mercado mais de 100 toneladas de batata produzida no concelho de Montalegre. Um número que promete duplicar no próximo ano, envolvendo particulares, dado que este ano a produção fica a cargo em exclusivo da Cooperativa Agrícola do Barroso. A novidade saiu do encontro realizado esta semana entre a Câmara Municipal de Montalegre, a Cooperativa e o empresário Luís Veiga, rosto principal da empresa Veiga Alimentar, fabrico e distribuição de produtos alimentares. O presidente da Câmara afiança que a ideia é estabelecer as bases de um protocolo de cooperação onde a Cooperativa do Barroso propõe fornecer anualmente um conjunto alargado de toneladas de batata para que essa empresa possa operar com regularidade no mercado. Deste modo, adianta Orlando Alves, estamos a trabalhar na recuperação da identidade do Barroso, muito associada à produção de batata. E está sendo criado mais um impulso de dinamização local com vista a rentabilizar um dos produtos mais nobres da gastronomia transmontana. Santa Marta de Penaguião recebe a 7ª Mostra de Teatro do Douro. O Teatro Fórum Boticas foi escolhido para subir ao palco do Auditório Municipal de Santa Marta para apresentar a peça Carai, Valha-me Deus, no âmbito da 7ª Mostra de Teatro do Douro. Uma divertida comédia com a presença do autor botiquense José Carlos Barros e que conta a história de várias famílias do interior do país que vivem da agricultura e sobrevivem com os subsídios da Europa, abordando igualmente o problema da imigração jovem e do desemprego. Segundo os autores e atores da peça, o público terá dificuldade em deixar de rir, dado que será uma noite de humor garantido e de puro divertimento. É no próximo dia 2 de maio, pelas 21h30, no Auditório Municipal e a entrada é livre. Ao assistir, habilita-se a ganhar uma estadia com o pequeno almoço na Quinta de La Rosa. As Minas Romanas de Três Minas, em Vila Pouca de Aguiar, foram agora alvo de um trabalho de investigação por parte da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O objetivo é criar um percurso de visitação de grande impacto no turismo cultural. Este estudo foi realizado no âmbito do curso de Arquitetura Paisagista sob a coordenação da docente e investigadora da UTAD, Laura Roldão Costa, e como resultado de um projeto de mestrado da aluna Carla Cunha. O estudo desta paisagem arqueológica, considerando a sua evolução e importância no crescimento territorial e interesse socioeconómico, originou um modelo de valorização e visitação que se propõe dar a conhecer o património arqueológico, natural e cultural. Neste local encontram-se vestígios patrimoniais arqueológicos únicos no país, resultantes da exploração de ouro durante a ocupação romana na Península Ibérica. O conjunto mineiro é constituído por locais de extração e sistemas hidráulicos romanos, que inclui barragens e aquedutos ao longo de vários quilómetros, ainda hoje bem visíveis. Os deputados do PSD eleitos por Vila Real realizaram um périplo de visitas pelo tecido empresarial da região transmontana. Os deputados da Assembleia da República, eleitos pelo Partido Social Democrata, pelo distrito de Vila Real, Luís Ramos, Pedro Pimentel e Manuela Tender, visitaram o Concelho de Boticas, tendo tido a oportunidade de ficar a conhecer um pouco mais do tecido empresarial, como a unidade de produção de boticas de Euronet, duas empresas cujo principal objetivo de produção passa pela exportação. Foi no Alto Tâmega que culminou a iniciativa do grupo parlamentar PSD Portugal Faz Bem, no distrito que o elegeu. No seguimento destas visitas ao tecido empresarial, está agendada para dia 26 de maio uma sessão de trabalho na Assembleia da República, onde os empresários do distrito de Vila Real vão poder manifestar as suas preocupações, expectativas de investimento e dúvidas em relação ao próximo quadro comunitário. A primeira edição da Volta ao Alto Tâmega chega a Trás-os-Montes a 22 de maio. O pelotão profissional é composto por cerca de 150 ciclistas que integram equipas nacionais e internacionais. A primeira edição da Volta ao Alto Tâmega chega a Trás-os-Montes a 22 de maio e vai decorrer durante 3 dias. A prova promete ser o emblema da ligação entre o ciclismo e as belas paisagens dos 6 concelhos da região. A apresentação da primeira edição decorreu na sede da Comunidade Intermunicipal do Alto de Tâmega, em Chaves, e contou com a presença dos autarcas dos 6 municípios em questão, que se uniram pela primeira vez, dando voz a um só projeto.
O projeto tinha essa vertente muito vincada, de este traço de união entre os 6 municípios, e foi isso que é isso que vai resultar numa prova que vai percorrer os 6 municípios, que vai unir esses 6 municípios e que vai transmitir para todos esta beleza enorme do nosso território comum e as nossas potencialidades turísticas para todos poderem contemplar e participarem também ou estarem presentes neste evento para desfrutarem a própria prova e as suas etapas. Segundo a organização, a prova decorre na melhor altura, tanto a nível climatérico como de calendário, pois pode servir como preparação para a volta a Portugal, à qual a Serra do Louroco servirá também de palco. Ainda por terras de Alto Tâmega estão agendadas um total de 13 corridas regionais de Vila Real. E na frente de ataque da página desportiva já está a Ana Teixeira. E deste lado a página desportiva já está pronta para iniciar a partida. Sejam então muito bem-vindos. Este fim de semana a TV Regiões faz uma dobradinha em diretos desportivos. Vamos transmitir do pavilhão municipal Dr. Gomes da Costa, em Vila Pouca de Aguiar, a Final Four da Associação Futebol de Vila Real, que será disputada entre 2 dos 4 clubes em jogo. O Grupo Desportivo Vilar de Perdizes e os recém-campeões Amigos a Beira Douro, também Fernão Magalhães, frente ao Nora, sendo que a final será disputada pelos respectivos vencedores. Já pelo futebol, a taça é disputada pelo Montalegre e pelo Régua, no Complexo Desportivo Monte da Forca, em Vila Real. Lembro que o ano passado foi o Montalegre que levou a taça para casa. Este ano vamos ver quem a levará aqui em direto na TV Regiões. Seguimos então com a nossa visita pelos clubes das regiões de Trás-os-Montes, que ainda se encontram em jogo. Começamos pela Segunda Liga Portuguesa, onde o Grupo Desportivo de Chaves vai defrontar o Olhanense. Segue-se nesta página desportiva o Campeonato Nacional de Séniores na fase de subida. O Mirandela, que após a última derrota se encontra em último lugar, desloca-se à casa do Cesarense. Na fase de manutenção e descida desta segunda fase, o Pedras Salgadas desloca-se a Cerveira e o Bragança tem pela frente o Vila Verdense. O vencedor ganhará o primeiro lugar na tabela classificativa. Ainda no Campeonato Nacional de Séniores, na fase de manutenção e descida, na Série B, o Vila Real tem pela frente o Tirsense. Paragem nas associações de futebol, neste caso na de Bragança. As jornadas terminam no fim de maio. Bragança recebe o Arguzelo, Vinhais o Sendim, Rebordelo abre portas a Mirandês e Torre Moncorvo ao Vila Flor. Mirandela B encontra Poiares, Águia Vimioso, Santa Comba da Vilariça, Africanos de Bragança vão à casa do Alfandeguense. Esta semana a agenda desportiva está defendida, regressamos na próxima semana. Tenham um bom fim de semana e a carinha mãe, não só no dia dela, mas todos os dias. E vamos olhar agora para o estado do tempo para os próximos dias. A chuva parece continuar a querer cair e o convite é para sair de casa com guarda-chuva. Nos próximos dias é esperada uma temperatura mínima na região que ronda os 13 graus e as máximas ascendem aos 20. Temperaturas amenas, embora acompanhadas com aguaceiros. Nos primeiros dias da próxima semana, o cenário mantém-se. E por hoje está tudo dito, continuamos juntos na descoberta da essência da região. Sejam felizes e tenham um excelente fim de semana.